Fala turma, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje estamos iniciando o nosso 17º dia com o tema A Prática da Liberdade, onde iremos ler o livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 13 ao capítulo 6, verso 18. Hoje é o nosso último dia de leitura do livro de Gálatas. Amanhã iremos iniciar um novo livro e você que faz parte do nosso grupo no WhatsApp, você já sabe a nossa programação que logo após Gálatas iremos ler Efésios. E se você não faz parte do grupo ainda, no link da descrição você consegue clicar e ser encaminhado diretamente para esse grupo, onde eu coloco lá todos os materiais complementares aos estudos. Então, sem mais delongas, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu joinha para eu conseguir entender que você está gostando desse conteúdo e para o YouTube encaminhar esse vídeo para cada vez mais pessoas e o evangelho alcançar cada vez mais vidas. Vamos iniciar dia 17, a prática da liberdade, Gálatas capítulo 5, verso 13, que diz o seguinte: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E Paulo aqui está nos mostrando que temos liberdade de fazer o bem e demonstrar essa adoração ao Senhor por meio de atitudes práticas para com todas as pessoas à nossa volta, ou seja, amando uns aos outros. Verso 15: Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. 17: Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, nosso espírito e nossa carne estão em verdadeiro conflito o tempo inteiro. E vai vencer aquele que a gente alimenta, seja ela a carne ou o espírito. Nós devemos alimentar cada dia mais o nosso espírito, enfraquecendo a nossa carne, para que nós sejamos direcionados pelo Espírito e não pela carne, fazendo a verdadeira vontade de Deus. Verso 18: Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Essas são as obras da carne, por isso que você não deve ser guiado pela carne. E Paulo continua dizendo aqui no verso 21: Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. 22, olha só: Mas o fruto do Espírito, que é o que você tem que ser guiado, tem que ser fortalecido todos os dias, é o que? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a pergunta que fica é: qual que você está alimentando? A carne ou o espírito? Qual característica que você tem mais presente na sua vida? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, embriaguez, imoralidade, impureza, ou amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade? E aí, como você se identifica? Com obras da carne ou com os frutos do Espírito? Vamos continuar. Contra essas coisas não há lei. Verso 24: Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos.
Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas dos outros. Capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E a palavra restaurar aqui tem o verdadeiro sentido no original com consertar as redes de pesca ou de reunir pessoas cujo relacionamento foi quebrado. E Paulo utiliza esse termo aqui fazendo referência ao novo mandamento de dedicarmos uns aos outros com amor fraternal movido pelo Espírito de Deus, amando uns aos outros. Verso 3. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se ainda a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Verso 5. Pois cada um deverá levar a própria carga. E Paulo está nos ensinando aqui que nós não devemos nos comparar a ninguém em nenhuma circunstância e nem podemos nos gloriar na fraqueza do outro ou nas derrotas dos outros, pois nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Temos apenas oportunidades diferentes e no dia do julgamento cada pessoa individualmente apresentará o seu fardo com os valores espirituais que foi ganhado ao longo da sua vida. Então não se compare, as suas oportunidades são diferentes das minhas, as minhas são diferentes das suas e assim por diante. Vamos continuar, verso 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem os instrui. E isso aqui é interessante porque muitas das vezes a gente fala para os nossos líderes, fala para os nossos mestres, para os nossos pastores apenas as coisas ruins que nos acontecem, apenas os fracassos, as necessidades, mas Paulo está nos mostrando aqui que nós devemos também compartilhar as coisas boas com os nossos líderes. Verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que um homem semear, isso também colherá. E a pergunta que eu faço é: o que você está plantando que você irá colher lá na frente? Não importa se você está plantando consciente ou inconsciente, mas você vai colher. Então presta atenção no que você tem plantado todos os dias, porque você vai colher. Verso 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, se você plantar o mal, você vai colher, mas se plantar o bem e não desanimar, você colhe também. Então não desanima, não se esfria, vamos avançar sem retroceder, não olhe para trás, é para frente, o caminho, o alvo é Cristo. Então segue firme nessa tua luta, nesse teu fardo, porque as suas oportunidades são diferentes da minha, as suas lutas, os seus desafios, mas não desanima, nós estamos juntos para poder honrar e glorificar o nome de Deus. Vamos com tudo. Verso 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E aqui está deixando claro para nós que a nossa prioridade em termos de obras de caridade e assistência social é para com os demais cristãos, com a nossa família da fé. Com os outros, a nossa responsabilidade é o evangelismo. Mas claro, nós podemos sim ajudar os outros, mas a prioridade é com a nossa família cristã, nossa família na fé.
com o mundo, a nossa responsabilidade é o evangelismo, mas não exclui também a gente poder ajudar eles de forma material e social sempre que possível. Verso 11: vejam que com letras grandes estou lhe escrevendo de próprio punho. 12: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E Paulo aqui está criticando os Gálatas por estarem mais preocupados com a sua própria reputação e com seus próprios interesses do que com a verdadeira edificação espiritual dos crentes. E aí, qual é a sua prioridade? Com que você está preocupado? Com a sua reputação, com os seus interesses ou com a edificação espiritual dos seus irmãos? Verso 13: nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Verso 15: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. E eu vou te contar uma coisa que muita gente acredita, mas que não é real. Você sabia que nem todos os seres humanos da Terra são filhos de Deus? Essa posição de filho é uma posição privilegiada, alcançada apenas por aqueles que acreditam com fé na graça salvadora de Jesus Cristo, nascendo de novo e se tornando uma nova criatura. E essa nova criatura precisa se alimentar da palavra e crescer em sabedoria divina, amadurecendo como cristão e gerando discípulos. E é isso que nós estamos fazendo aqui, é esse o nosso objetivo de 365 dias lendo e estudando a palavra de Deus, que é nós nos alimentarmos da palavra, crescermos em sabedoria, amadurecermos como cristão e gerar discípulos. Verso 16: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. E Paulo aqui se refere à perfeita paz e misericórdia profetizada ao povo israelita, agora à disposição de todos os crentes, de todos nós, não apenas aos judeus, mas também aos gentios, eu e você. Verso 17: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. E a palavra marca aqui do original traz referência a uma marcação com ferro quente. Assim como nós marcamos um boi, assim como nós marcamos um cavalo para poder mostrar a propriedade dele, naquela época, naquele contexto, eles também marcavam os escravos e furavam as suas orelhas colocando brincos para poder deixar marcas naquele homem para mostrar que ele é propriedade de alguém. E quando Paulo está dizendo aqui que ele leva em si as marcas de Jesus, ele está querendo dizer que o seu corpo, que está marcado por todo o sofrimento que ele sofreu por pregar o evangelho, são as marcas de quem ele é servo, que é o Senhor Jesus Cristo. E aqui fica uma reflexão para todos nós: quais marcas você carrega e mostra para o mundo quando você se diz servo de Jesus? Verso 18, para a gente poder encerrar. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, agora e para todo sempre. Amém? E encerramos por aqui. Encerramos mais um ciclo, mais um livro, o livro de Gálatas. E amanhã estaremos aqui para o novo de Deus em nossas vidas com o livro de Efésios. Então te vejo amanhã, e se você está gostando do conteúdo, convide outras pessoas para assistir e estudarem, porque nunca é tarde para começar.
A pessoa perdeu apenas alguns dias, mas ela terá o resto do ano. E mesmo que hoje fosse o último dia do ano, essa pessoa pegar um dia de palavra, eu creio que é possível ela ter uma transformação na vida dela. Então, se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso grupo com essa pessoa para ela poder estudar e se aprofundar na palavra de Deus juntamente conosco. Fica com Deus, um forte abraço, tenha um ótimo dia, valeu!